Bom dia a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez, sejam bem-vindos. Quem já esteve aqui conosco em outras oportunidades, sejam acolhidos também na manhã de hoje. A gente vai iniciar a nossa palestra deste domingo, fazendo a oração de São Francisco inicialmente, que é o patrono da nossa casa. A letra da oração vai estar aqui na tela. Quem quiser cantar junto com a música, fique à vontade, tá bom? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Hoje quem vai fazer a palestra para a gente é a nossa companheira Flávia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos novamente. Hoje, então, vamos falar sobre o perdão, mas vamos ter que encarar essa lição. Uma frase de Chico: ninguém pode ter saúde, e olha a primeira lapada, física e mental, sem limpar, outra também, o coração das amarguras, sem ter consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia. Aqui já dava para parar a palestra. Porque olha essa palavra, ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar. Então, o que a gente está procurando quando a gente vem aqui no centro? Que os nossos animais trazem a gente aqui para a gente limpar. Ou para a gente ter saúde física e mental, não é? E aí, a gente já na primeiro slide, ninguém pode ter, se não deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia. Será que a gente está conseguindo fazer isso? Não é fácil. Então, a gente vai refletir um pouquinho mais, de forma bem simples, através de perguntinhas e respostas. A evolução espiritual tem alguma relação com o perdão? Então, a gente aprende no Espiritismo que estamos aqui, que somos espíritos encarnados em corpos diferentes, né? Nós em corpos humanos
e espíritos que neste momento estão em corpos de animais, pelo processo evolutivo que todos nós passamos desde o átomo até o arcanjo. E que nós encarnamos para, com as experiências, evoluirmos juntos. Tá? Então, o perdão, ele faz parte dessa evolução? O perdão, segundo o Espiritismo, é uma prática fundamental que conduz à evolução moral e espiritual do ser humano. Por que do ser humano? Porque nesse momento do espírito que está encarnado no animal, ele ainda não tem consciência do perdão. E, para vocês terem como é, né? Como eles não têm consciência do perdão, se você de vez em quando, sei lá, fala, sai daqui de um jeito estranho, o seu marido vai falar, nossa, para que falar desse jeito comigo? Mas o cachorro, você fala, ai, perdoa. E tem gente que acha que a gente não pode pedir perdão para o animal, né? Ai, desculpa, não sei o quê, né? Deu um negócio. Ele vem, te beija, te lambe. Então, eles ainda não têm consciência, tá? Por isso aqui escrito ser humano. Ao perdoar, nós lançamos um véu sobre o passado, liberando-nos assim do ressentimento e da amargura que impedem o nosso aprimoramento. Então, quanto mais a gente segura, mais está impedindo a gente de evoluir. Liberta, solta. Outra pergunta. O que significa o perdão segundo o Espiritismo? Então, vamos ver se a gente sabe realmente o que é perdoar? Perdoar não significa esquecer o que aconteceu. A gente não esquece, não adianta. Nem ignorar a injustiça. Ao contrário, é reconhecer a ofensa. Aconteceu de verdade. A gente sabe que acontece. Só que decidir, e olha essa palavra, conscientemente, é um exercício de consciência. Não permitir que ela controle mais os nossos sentimentos e as nossas ações. É um exercício diário de não deixar o que aconteceu ser uma desculpa para as nossas ações. O perdão é, portanto, um ato de liberdade pessoal. Olha que delícia! Liberdade pessoal. Uma escolha, outra palavra gostosa também, para libertar a nós mesmos dos efeitos nocivos da raiva e do ressentimento. Sempre falam que o perdão tem 50% uma parte e 50% o outro. Vamos liberar o nosso 50%, porque tirando esses 50% vai entrar, tem buraco para ter 50% de coisa boa, que é o que a gente precisa para evoluir. E os nossos animais estão no mesmo campo vibracional. A maioria aqui estava na aula passada. Já sabe do que eu estou falando. Tem até um livro até do Marcel que chama Errar é humano, perdoar é canino. Perfeito, né? Porque errar é só humano, tá, gente? O que é preciso... Então fica a sugestão também desse livro, Errar é humano, perdoar é canino. Histórias e entendimentos da evolução desse espírito que está encarnado no corpo do animal, do Marcel. É bem gostoso de ler. O que é preciso, então, para perdoar? O Espiritismo explica que o perdão também envolve um profundo esquecimento de si mesmo. Então, a gente precisa tirar o ego ali, né? Ah, mas eu fui ofendida. Ai, alecrim agora. Tá? Então, vamos lá. Isto é, tornar-se invulnerável a ataques, aos maus procedimentos e às ofensas. Cara, pode falar o que você quiser, eu não tô nem aí. Fala. É uma escolha minha não levar isso adiante. Escolha minha. Faz o troféu joinha, fala com o pato. Eu ensinei meu filho a falar com o pato. Ele fala, mãe, o amigo falou não sei o que, tal. Você chega pro amigo e fala assim,
Conhece o pato? Aí o amigo vai falar, não, então, ó, tá aqui, qué. Esquece. Deixa. Claro que eu tô falando de uma forma assim, né? Que existem ofensas e ofensas. Mas vamos exercitar, não levar isso para dentro. Porque quem fez a ofensa foi o outro. Não saiu de dentro de você. Agora, o que sai de dentro de você é sua responsabilidade. Isso nos conduz à mansidão e à humildade, condições indispensáveis para a nossa serenidade. Quanto mais a gente entra na cólera, mais tudo vibra ruim e os nossos animais sentem tudo isso. E ao perdoar, certamente exercemos a empatia e o amor ao próximo. Fora da caridade não há salvação. Princípios fundamentais da doutrina espírita. Ó, esse o perdão liberta. Liberta. Solta, vai. Deixa fluir. Existe diferença entre o perdão e o perdão verdadeiro? Às vezes a gente acha que era só um perdão, né? Mas, ó, tem perdão e o perdão verdadeiro. Conforme explica o Espiritismo, sem dúvida, existem diferenças no ato de perdoar. E é importante ressaltar que o perdão verdadeiro vai além das palavras. Ele requer uma mudança sincera no coração e nos pensamentos mais íntimos. Veio o pensamento, faz um Pai Nosso. Veio o pensamento, fala Jesus. Sei lá. Veio um pensamento, abre aquele Minutos da Esperança. Leva no bolso, tira. Ah, fulano, veio fulano na cabeça, você já tira e abre. Tira e abre, tira e abre. É um exercício. Não é, professor? Exercício tem que repetir. Menos o trigonometria, gente. Não serve para nada na vida. Deus, na sua infinita sabedoria, não se satisfaz com aparências. Não adianta. Ele vê Deus, os irmãos espirituais, nosso mentor, sabe o nosso íntimo, onde a gente vibra. É onde a gente vibra. Ele sonda os corações e percebe os pensamentos mais secretos. Sendo assim, o fingimento não tem lugar quando o assunto é perdão. Olha que delícia! Não é essa imagem? E quando a pomba é sempre um símbolo da paz. E aí, quebra a corrente para sair pombas. Ou seja, quebra isso para ter paz interior. Quantas vezes devemos perdoar? Como disse Jesus, e é também explicado no Espiritismo, somos encorajados a perdoar 70 vezes 7. Ou seja, a perdoar sempre, por mais que sejamos ofendidos. Isso, porém, não significa que devamos nos sujeitar a situações abusivas ou prejudiciais. Não é isso. Mas quem fez foi o outro. Limpa dentro de você, se afasta e segue. Não remoendo aquilo. Sem dúvida, o perdão verdadeiro envolve também o entendimento e a prudência para evitar situações que nos causem dano, claro. A gente tem esse discernimento. Então, como diz lá no Evangelho de Mateus, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Ai, se fosse 7, né? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Jesus é o nosso parâmetro. Mas qual é o benefício do perdão segundo o Espiritismo? O ato de perdoar é uma prática de amor e compaixão que nos liberta dos grilhões do ressentimento e da mágoa. Liberta, deixa, foi o outro.
O perdão nos permite, portanto, viver de forma mais pacífica e harmoniosa e facilita a nossa evolução moral e espiritual. Facilita, a gente está aqui para evoluir. Então vamos facilitar. Senão vai ter que voltar na próxima para aprender essa lição de novo. Vamos aprender nessa para ir. Nesse sentido, o perdão é uma bênção. Ele nos oferece a oportunidade de aprender, crescer e evoluir enquanto ajudamos os outros a fazer o mesmo. Você é exemplo para os seus familiares, para os seus filhos, para o seu neto, seu vizinho. Então, vamos cultivar o perdão em nossos corações e praticá-lo em nossas vidas diariamente, reconhecendo a sua importância para o nosso progresso espiritual e para o nosso bem-estar. O perdão tem alguma influência no mundo? Lembre-se sempre, a prática do perdão é um dos maiores atos de amor que podemos oferecer ao mundo, porque todo mundo erra. Nós estamos aqui para errar e aprender, errar e aprender. O perdão é um poderoso instrumento de transformação. Ele nos permite curar feridas antigas, resolver conflitos e restaurar relações danificadas. Além disso, o perdão nos abre para a possibilidade de crescimento pessoal e espiritual, permitindo-nos transcender o nosso passado e avançar em direção ao futuro mais promissor. Não vamos querer ter que aprender isso em mais uma vida aqui na Terra. Já é difícil. Vamos lá, vamos passar por essa. Portanto, por meio dele, podemos disseminar a paz, a compreensão e a harmonia que são tão necessárias em nosso mundo atual. O perdão só vale para os outros? Tem gente que acha que sim, né? Dentro da visão espírita, é importante também compreender que o perdão não se limita aos outros, mas deve ser aplicado a nós mesmos. Vamos nos perdoar, gente. A gente está aqui para errar, para aprender. Faz parte. Muitas vezes, como nossos próprios juízes, somos severos em excesso. Isso faz muito mal para a gente. E a culpa que carregamos pode ser um obstáculo significativo para o nosso progresso. Ao perdoarmos a nós mesmos, aceitamos a nossa humanidade, reconhecemos os nossos erros e nos abrimos para a possibilidade de aprender com eles e então fazer melhor no futuro. A vida é isso. Segundo o Espiritismo, o que mais se pode dizer sobre o perdão? Além do que já foi falado, o perdão é um ato de humildade, quando reconhece que todos somos falíveis e que todos nós cometemos erros. Ao perdoar, reconhecemos a humanidade dos outros, assim como a nossa própria. E fortalecemos a nossa capacidade, a nossa capacidade de empatia e compaixão. Por isso, a prática do perdão é fundamental para a nossa evolução pessoal, moral e espiritual. Cultivar a prática do perdão promove a paz e a harmonia. Ao perdoar, promovemos a paz, a harmonia e a compreensão, tanto em nossas próprias vidas quanto na vida dos outros. Por isso, perdoar é verdadeiramente um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos e ao mundo. Então, vamos cultivar a prática do perdão em nossos corações, reconhecendo a sua importância e buscando aplicá-lo em todas as áreas da vida, todas. Vamos compartilhar a bênção do perdão com todos aqueles que encontramos, espalhando assim o amor e a compreensão que são tão necessários em nosso mundo. E aí, para quem estava na aula passada, ó, tem alguém aqui, ó, batendo aqui, que tá bravo com todo mundo aqui. Brincadeira, não tem ninguém. Quando você se cura, seu animal descansa. Por quê? Porque eles vibram com a gente na mesma frequência. Isso é muito importante a gente colocar dentro da gente.
Eles vibram na mesma frequência que a gente. Tamo combinado? Obrigada, gente.